Imagine um poder tão devastador que poderia apagar o Sol por meses, mergulhar o planeta em um inverno eterno e colocar em risco a sobrevivência da humanidade. Não estamos falando de asteroides ou ficção científica. Estamos falando de algo real, algo que já aconteceu antes e que pode acontecer de novo. Escondidos sob nossos pés, repousam gigantes adormecidos, os supervulcões. Eles não cospem apenas lava. Eles moldam continentes, alteram climas, escrevem novos capítulos da história da Terra. E o mais assustador, não há nada que possamos fazer para detê-los. Você vai conhecer as bombas relógio do nosso planeta. Vamos revelar onde estão, o que a ciência já descobriu sobre elas e o que pode acontecer se um desses monstros despertar no nosso tempo. Quando pensamos em vulcões, logo vem à mente montanhas cuspindo lava incandescente, cinzas subindo ao céu e cidades sendo engolidas em minutos. Mas os supervulcões estão em outra escala. Eles não são apenas montanhas em erupção, são verdadeiros abismos de fogo, escondidos sob a crosta terrestre. Um supervulcão não se define apenas pelo tamanho, mas pela sua fúria. A ciência classifica como supererupção qualquer explosão capaz de expelir mais de 1000 quilômetros cúbicos de material vulcânico. Para se ter uma ideia, isso é suficiente para cobrir estados inteiros de um país em cinzas. E o mais impressionante, muitos desses gigantes não têm aquela forma clássica de cone, como o Vesúvio ou o Etna. Em vez disso, eles se escondem em imensas caldeiras, crateras colossais tão vastas que muitas vezes parecem apenas vales ou planícies tranquilas. Mas sob essa aparente calmaria, pulsa um coração de magma em ebulição. Esses supervulcões são raros, mas quando despertam, marcam a história do planeta para sempre. Eles já foram responsáveis por mudanças climáticas globais, extinções em massa e até pela redefinição de eras geológicas. São monstros invisíveis, silenciosos, pacientes, esperando o momento certo para lembrar à humanidade quem realmente detém o poder. A história do nosso planeta está gravada não apenas em rochas e fósseis, mas também nas cicatrizes deixadas por erupções colossais. Cada supervulcão que despertou transformou radicalmente a Terra, como se fosse um reset brutal na vida e no clima. Há cerca de 74 mil anos, o supervulcão de Toba, na Indonésia, explodiu com uma força inimaginável. Estima-se que lançou na atmosfera até 2.800 quilômetros cúbicos de cinzas, o suficiente para cobrir todo o território brasileiro com uma camada de 50 centímetros. Essa erupção desencadeou um inverno vulcânico, que durou anos, reduzindo drasticamente a temperatura global.
Há cientistas que acreditam que esse evento quase extinguiu a humanidade primitiva, reduzindo nossa população a apenas alguns milhares de sobreviventes. Outro exemplo devastador foi o Tambora, também na Indonésia, em 1815. Embora não tenha sido tão gigantesco quanto Toba, seu impacto foi sentido em todo o mundo. O vulcão lançou tanto material na atmosfera que o Sol foi obscurecido, dando origem ao famoso Ano Sem Verão, em 1816. Colheitas falharam, a fome se espalhou e milhões sofreram as consequências de uma erupção que ocorreu a milhares de quilômetros de distância. E então, temos o mais temido de todos, Yellowstone, nos Estados Unidos. A caldeira deste supervulcão repousa silenciosa, mas suas cicatrizes revelam 3 supererupções passadas, a última há 640 mil anos. Se Yellowstone despertasse hoje, a nuvem de cinzas poderia paralisar continentes inteiros, colapsar sistemas agrícolas globais e mergulhar a Terra em um inverno de décadas. Esses eventos mostram que os supervulcões não são apenas fenômenos geológicos, são forças capazes de redefinir a própria trajetória da vida no planeta. Eles já moldaram o passado e podem, a qualquer momento, redesenhar o nosso futuro. Enquanto vivemos nossas rotinas diárias, em silêncio, sob os nossos pés, colossos de fogo permanecem adormecidos. Eles não rugem, não tremem de forma perceptível, mas acumulam energia em uma escala que desafia a imaginação. Esses são os supervulcões ativos da atualidade, verdadeiras bombas relógio geológicas. Um dos mais estudados é o Yellowstone, nos Estados Unidos. O parque, conhecido por seus geysers e paisagens exuberantes, é, na verdade, a tampa de uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo. A cada minuto, fontes de água fervente e colunas de vapor são sinais de que ali, sob a superfície, um mar de magma pulsa e respira. Cientistas calculam que uma nova erupção em Yellowstone poderia liberar energia equivalente a milhares de bombas atômicas, alterando o equilíbrio global da vida. Outro gigante é o Campi Flegrei, ou Campus Flegrius, no sul da Itália, não muito distante de Nápoles. Diferente de um vulcão isolado, ele é formado por uma vasta área de crateras e fissuras. Sua história registra explosões que devastaram o Mediterrâneo e espalharam cinzas por toda a Europa. Hoje a região é densamente povoada, e qualquer sinal de atividade intensa poderia colocar milhões de vidas em risco. Mais ao sul, temos o supervulcão de Taupo, na Nova Zelândia, responsável por uma das maiores erupções dos últimos 70 mil anos. A explosão registrada há cerca de 26 mil anos remodelou completamente a paisagem, formando o lago que hoje encobre parte da caldeira. Taupo continua ativo, liberando energia e lembrando que a calma da superfície é apenas uma ilusão. E não podemos esquecer do Aira, no Japão, ou mesmo dos campos vulcânicos da América do Sul e da Indonésia.
todos vigiados de perto pela ciência. Esses gigantes não são mitos, não são lendas, são realidades geológicas, adormecidas, mas vivas. A questão não é se eles vão despertar, mas quando. E quando isso acontecer, o planeta inteiro será espectador e vítima de sua fúria. Imagine um dia comum, pessoas indo ao trabalho, aviões cruzando o céu, mercados funcionando normalmente. Mas de repente algo muda. O chão treme com uma intensidade incomum. Rachaduras surgem no solo e um silêncio pesado antecede o caos. Então a terra se abre e o céu se torna negro. Quando um supervulcão desperta, não é apenas uma erupção, é um cataclismo planetário. Colunas de cinzas podem se erguer a dezenas de quilômetros de altura, engolindo cidades inteiras em minutos. A luz do sol é bloqueada, mergulhando regiões inteiras em uma escuridão apocalíptica. No primeiro dia, aeroportos e rotas comerciais entram em colapso. No segundo, a agricultura começa a sentir o impacto. Plantações cobertas por cinzas tornam-se inúteis. Em semanas, o clima global começa a mudar. O sol, obscurecido, não aquece como antes, e um inverno vulcânico se instala. As temperaturas despencam, os oceanos se resfriam e tempestades anormais começam a varrer o planeta. Fomes se espalham, ecossistemas entram em colapso e a humanidade se vê diante de um inimigo invisível. A própria atmosfera transformada em um véu de poeira tóxica. Não importa se a erupção ocorre nos Estados Unidos, na Itália ou na Indonésia, seus efeitos não respeitam fronteiras. É a natureza lembrando que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos vulneráveis a forças que não podemos controlar. E talvez o mais assustador não seja apenas a devastação imediata, mas o silêncio que vem depois. Um planeta mais frio, mais árido, mais hostil, onde a sobrevivência se torna uma luta diária. Este não é apenas um cenário de ficção científica, é uma possibilidade real. Um dia, um supervulcão vai despertar. A pergunta é: estaremos preparados?